Quando Jesus Cristo funda a sua igreja e entrega a liderança visível desta igreja ao primeiro Papa, Pedro apóstolo, Jesus Cristo profetiza sobre o tipo de morte que terá o próprio Pedro. De forma bem clara, nós temos aqui Jesus Cristo mudando o nome de Simão para Pedro e, da mesma forma que o próprio Deus fez durante todo o Antigo Testamento, alterando o nome de alguns personagens para lhes atribuir uma missão especial no projeto de salvação dos homens, da mesma forma, Deus Filho faz com Simão, dando-lhe o nome de Pedro, que significa fundamento, alicerce, pedra. A famosa passagem: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Esta passagem confirma que Pedro é aquele que vai conduzir visivelmente a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo continua sendo a cabeça da igreja, a pedra angular, que é diferente dentro de uma construção de uma pedra fundamental. A pedra angular está acima, é a cabeça, está sustentando, podemos dizer assim, toda a construção. A pedra ou as pedras fundamentais estão no alicerce, sustentando de baixo para cima toda a construção. Com outras palavras, Pedro, neste momento histórico, é o líder visível da igreja e Jesus Cristo é a cabeça da igreja, a liderança invisível, pois mais tarde ele vai morrer, ressuscitar no terceiro dia e depois de 40 dias vai subir aos céus e enviar o seu Santo Espírito para inspirar não somente Pedro, mas todos os demais apóstolos e todos aqueles que assumem o senhorio de Jesus nas suas vidas e buscam segui-lo fielmente. Alguns podem dizer, esta passagem, Jesus olhou para Pedro e disse, tu és Pedro, e sobre esta pedra, indicou uma pedra ali, um espaço físico, uma igreja ali foi construída. Esta interpretação está completamente equivocada. Lá em João 1,42, um outro evangelho, Jesus olha fixamente para Simão e diz, tu és Simão, filho de João, serás chamado Cefas. Jesus diz, tu és pedra. Interessante aqui que Jesus fixando em Pedro o seu olhar. Existe aqui um movimento, um detalhe, uma descrição muito preciosa para compreendermos a importância desta mudança de nome, que somada à passagem que acabei de ler em Mateus 16, nos dá exatamente o significado da liderança do primeiro Papa. Outros podem dizer, onde está escrito que os apóstolos são o fundamento da igreja. Jesus é o fundamento. Esqueceram da diferença que já foi feita. A pedra angular sustenta do alto. As pedras fundamentais sustentam de baixo. Liderança invisível, liderança visível. Consequentemente, já não sois hóspedes nem peregrinos, mas sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Podemos colocar aqui de forma bem simples. Membros da igreja de Deus. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, tendo por pedra angular o próprio Cristo Jesus. Jesus é a pedra angular e os apóstolos são pedras fundamentais. Fazem parte do alicerce
da família de Deus, da Igreja de Deus, fundada por Jesus Cristo e dando a liderança visível a Pedro. Em João 21, depois que Jesus ressuscita, temos um encontro entre Jesus e Pedro. Tendo eles comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes? Respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta os meus cordeiros. Aqueles que vão representar o Cordeiro de Deus, os apóstolos. Perguntou-lhe outra vez: Simão, filho de João, amas-me? Respondeu-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta os meus cordeiros. Perguntou-lhe pela terceira vez: Simão, filho de João, amas-me? Pedro entristeceu-se porque ele perguntou pela terceira vez. Por que Pedro se entristeceu? Porque lembrou que ele negou Jesus 3 vezes. Afinal, os apóstolos são seres humanos. Jesus, com a sua misericórdia, resgata Pedro e a sua missão através dessa tríplice confissão de amor de Pedro em relação a Jesus. Esta tríplice confirmação de amor repara a tríplice negação do primeiro Papa no momento da paixão e morte do próprio Senhor Jesus. Jesus continua: amas-me? E respondeu-lhe: Senhor, sabes tudo, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Que em várias parábolas Jesus nos mostra que somos nós, os fiéis, aqueles membros da igreja que estão na caminhada, que não são, assim, parte integrante do clero. Somos nós, os leigos. Em verdade te digo, continua Jesus, quando eras mais moço, cingias-te e andavas aonde querias. Mas quando fores velho, estenderás as tuas mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Por essas palavras, ele indicava o gênero de morte com que havia de glorificar a Deus. João, em seu evangelho, está nos dizendo que Jesus Cristo, além de confirmar a liderança visível de Pedro, além de confirmar o primeiro Papa, profetiza sobre a forma pela qual o próprio Pedro vai glorificar a Deus, dando a sua vida. Estenderás as mãos de Pedro quando ele não quiser, quando estiveres mais velho. E nós sabemos historicamente que Pedro vai a Roma prosseguir com a sua missão de apóstolo, com a sua missão de líder visível da igreja. E lá ele glorifica a Deus, morrendo crucificado, sem negar o senhorio do Senhor Jesus. E Pedro, antes de morrer, poderia ter feito um pedido. Ele não quis uma refeição especial, como a última refeição de sua vida terrena. Ele apenas pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque dizia que não era digno de morrer como o seu Senhor. O primeiro Papa dá a sua vida por Jesus Cristo. E muitos dizem: Pedro nunca esteve em Roma. Não existem relatos que confirmam esta história absurda. Mas eu disse, historicamente, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo no Monte do Vaticano, lá onde ele foi sepultado. E no futuro, sobre o seu túmulo é erguido a sede da Igreja Católica, a Basílica de São Pedro, que está no Vaticano, sede da Igreja Católica. Até literalmente Pedro foi fundamento da igreja. E em cima do seu túmulo foi erguido a sede da Igreja Católica. Não é verdade que não temos provas históricas, indícios, escritos, que mostram que Pedro esteve em Roma e que foi crucificado, morreu por Jesus Cristo naquela cidade. Em 1 Pedro 5,13, Pedro fala em nome dos cristãos da Babilônia. Babilônia é a Roma do século I. A igreja escolhida de Babilônia saúda-vos, assim como também Marcos, meu filho. 1 Pedro 5, versículo 13. São Clemente de Roma, em 96 d.C., em sua carta aos Coríntios, refere-se a Pedro e Paulo, que lutaram até a morte
testemunhando Cristo aos poderosos, supõe que ambos tenham morrido em Roma. Está lá nos capítulos 5 e 6 da Carta aos Coríntios de São Clemente de Roma. São Inácio, bispo de Antioquia, que foi mártir em 107 depois de Cristo, aproximadamente, escrevia: onde quer que se apresente o bispo, ali esteja também a comunidade, assim como a presença de Cristo Jesus nos assegura a presença da Igreja Católica. Está na carta aos Esmirnenses, no capítulo 8, versículo 2. Sim, meus irmãos, antes do ano 300, aproximadamente, antes do imperador Constantino, existia o termo, a expressão Igreja Católica. E ainda escreve São Inácio: segui todos os bispos, como Jesus Cristo, seu Pai, e o presbitério, como aos apóstolos. Quanto aos diáconos, respeitai-os como a lei de Deus. Ninguém faça nada sem o bispo, no que diz respeito à igreja. Tal carta foi escrita aproximadamente entre 95 e 100 depois de Cristo. Veja como esse texto é antigo e contemporâneo às origens da igreja primitiva. O Apocalipse, por exemplo, o último livro da Bíblia, foi escrito por João Evangelista no ano 100. Esta carta pode ter sido provavelmente escrita 5 anos antes, e ela já usa o termo Igreja Católica. Na carta aos Romanos, São Inácio nos diz: eu não vos ordeno como Pedro e Paulo. Na Bíblia, nós não temos carta de Pedro aos Romanos, mas aqui São Inácio está nos dizendo que Pedro, sim, orientou os romanos, o que nos mostra um indício muito forte, mais um, de que Pedro esteve em Roma. Melhor ainda, é lícito dizer que aconteceu relacionamento oral entre Pedro e a comunidade romana. São Dionísio, em 171 depois de Cristo, São Pedro e São Paulo foram para a Itália, onde doutrinaram e sofreram martírio no mesmo tempo. São Irineu de Leão, de 180 a 190 depois de Cristo aproximadamente, ele diz que Pedro e Paulo fundaram a comunidade de Roma, apresentando um catálogo de bispos de Roma de Pedro até sua época. Está na carta de São Irineu de Leão contra as heresias, capítulo 2. Aqui temos uma lista, meus irmãos, dos primeiros papas, mostrando a ligação da Igreja Romana ao Senhor Deus. Depois de ter assim fundado e edificado a Igreja, os bem-aventurados apóstolos transmitiram a Lino o cargo do episcopado. Anacleto lhe sucede. Depois, em terceiro lugar, a partir dos apóstolos, é a Clemente que cabe o episcopado. A Clemente sucedem Evaristo, Alexandre. Em seguida, em sexto lugar, a partir dos apóstolos, é instituído Sisto. Depois, Telésforo, também glorioso por seu martírio. Depois, Higino, Pio, Aniceto, Sotero, sucessor de Aniceto. E agora, Eleutério detém o episcopado em 12º lugar, a partir dos apóstolos. Trata-se, meus irmãos, de um documento histórico de 202 depois de Cristo aproximadamente. São Irineu ainda fala sobre a autoridade de Roma. Com tal igreja, por causa de sua peculiar preeminência, deve estar de acordo toda a igreja, porque nela foi conservado o que a partir dos apóstolos é tradição. Está na carta, a mesma carta contra as heresias, no capítulo 3. Meus irmãos, aqui está dito de forma bem clara que todos os cristãos devem se submeter a Roma, onde o Vaticano foi erguido sobre o túmulo de Pedro. É claríssimo. Temos aqui os 12 primeiros sucessores do primeiro Papa, historicamente comprovados, e a autoridade do bispo de Roma sobre toda a igreja. Desde os primeiros séculos, a igreja teve consciência de que Pedro e seus sucessores tinham uma posição única no tocante à guarda da doutrina e da disciplina cristãs. Vemos isso
Nos Atos dos Apóstolos, em várias passagens, a liderança de Pedro sobre os demais apóstolos. A partir do livro dos Atos dos Apóstolos, que é um livro bíblico, e por aí em diante, em todos os demais registros históricos, temos a liderança de Pedro e indícios fortíssimos de sua presença física na comunidade romana. Clemente de Alexandria, de 215 depois de Cristo, narra que São Marcos, intérprete de Pedro, redigiu por escrito a pregação de Pedro a pedido de seus ouvintes romanos. Marcos escreveu, entre aspas, Marcos escreveu seu evangelho a pedido dos romanos, que ouviram a pregação de Pedro. Isso está registrado na obra histórica eclesiástica, capítulo 2, versículo 15, e capítulo 6, versículo 14. O presbítero Gaio, de 200 depois de Cristo, diz que em seu tempo ainda era possível mostrar em Roma os troféus, isto é, os túmulos dos apóstolos Pedro e Paulo, respectivamente, na colina do Vaticano e na Via Ostiense. Isto está na carta a Eusébio, capítulo 2, versículo 25. Orígenes, de 254 depois de Cristo, São Pedro, ao ser martirizado em Roma, pediu e obteve fosse crucificado de cabeça para baixo. Tertuliano, de 222 depois de Cristo, Nero foi primeiro a banhar no sangue o berço da fé. Pedro, então, segundo a promessa de Cristo, aqui Tertuliano cita a passagem de João 21. Pedro, então, segundo a promessa de Cristo, foi por outrem cingido quando o suspenderam da cruz. Até o título de Papa atribuído ao bispo de Roma é muito antigo. Tertuliano vai dizer Benedictus Papa e continua, sem dúvida, é preciso afirmar que as igrejas receberam dos apóstolos, os apóstolos receberam de Cristo e Cristo recebeu de Deus. São Jerônimo vai nos dizer: São Pedro foi a Roma e aí ocupou a cátedra sacerdotal por 25 anos. Sulpício Severo, falando do tempo de Nero. Nesse tempo, Pedro exercia em Roma a função de bispo. Santo Agostinho, São Lino, sucedeu a São Pedro em Roma. E, por fim, Eusébio. Lino é o primeiro, depois de Pedro, como bispo de Roma, obviamente. Temos também provas arqueológicas que confirmam esses textos históricos. Após escavações debaixo da Basílica de São Pedro, encontramos túmulos de cristãos. Neste cemitério peculiar, os arqueólogos encontraram na camada mais profunda das escavações ossos de quase metade de um só indivíduo, robusto, de aproximadamente 65 a 70 anos de idade, cujas inscrições que o rodeavam rezavam: Pedro está aqui, e salve apóstolo, e por fim, Cristo, Pedro, reafirmando a cena histórica da crucificação de Pedro em Roma. Se vocês gostaram, deixem o seu like e compartilhem. Cliquem no sininho, se inscrevam no canal. Fiquem com Deus, desculpem qualquer coisa e até o próximo vídeo.